Olá, amigos de volta. Sejam todos bem-vindos. Cá estamos, programa Ronda da Cidade. Eu sou Oséias Farias e essa é a TV Sim, canal 16. Eu vou contar a história de Linhares nas últimas 24 horas. Daqui a pouco tem pelo menos uns 4 minutos. E eu vou relatar que tem o coronavírus de um lado que está sendo combatido pela sociedade, pelas autoridades competentes. Mas tem também a violência que só cresce aqui na nossa região. Residencial Rio Doce ontem foi palco de tragédias. 2 homicídios registrados no mesmo local, no mesmo residencial. A polícia ainda não fala nada a respeito disso, porque começou agora essas investigações. Mas uma coisa é fato, a população está amedrontada, porque se de um lado tem o coronavírus, como essa imagem que a gente está mostrando aí, um dos jovens foi levado para o hospital HGL e lá morreu. Outro morreu no local e foi levado para o serviço médico legal. Isso também assusta os moradores nesta época, neste período. Nós temos no mês de março, se nada acontecer até por volta das 11h59, nós temos 9 homicídios registrados no mês de março. Além de tudo que nós temos que combater, o coronavírus e coisa e tal, o isolamento social ser respeitado à risca, nós temos a violência da cidade de Linhares que só faz crescer. Daqui a pouco eu vou trazer informações de 2 homicídios registrados no mesmo local na cidade de Linhares no intervalo de meia hora. Eu vou trazer esses detalhes já já. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. No mesmo giro de notícias que eu vou trazer agora no programa Ronda, onde eu vou atualizar a cidade, tem os novos números de boletins epidemiológicos que foram divulgados pela Prefeitura Municipal. Lá ela confirma o número exato de casos confirmados, descartados, os notificados, aqueles que já foram descartados, obviamente, e que nós vamos trazer daqui a pouco no programa Ronda da Cidade. Existe um dado nesses números, daqui a pouco que eu vou trazer essas informações e você vai conferir, que traz um certo alento. O número de casos que eram suspeitos e eles já foram descartados para coronavírus, esse número só cresce, é cada vez maior. Eu já tenho pronto aí, produção, sejam todos bem-vindos ao programa Ronda, já tem tudo certo no Giro de Notícias? Então vamos lá, Giro de Notícias no programa Ronda trazendo essas informações. Põe no ar. Vamos agora a mais um Giro de Notícias. O jovem Pedro Silva Salles, de 16 anos, foi atingido por golpes de faca nas costas e no pescoço. Pedro chegou a ser socorrido por populares. Mas, de acordo com a ocorrência policial, ele já chegou no hospital HGL sem vida. O registro do boletim de ocorrência da Polícia Militar, mencionando o caso, é de 21h37 da noite que passou. Meia hora depois, o Corpo de Bombeiros esteve no mesmo residencial Rio Doce para mais um registro trágico. Maicon Kozvoski Faquin, de 24 anos, foi morto por esmagamento de crânio após ser agredido com golpes de madeira e pedras de concreto. Os corpos deram entrada no serviço médico legal. Existe a suspeita que Michael tenha sido morto por vingança por causa da morte do jovem Pedro. As investigações seguem na Polícia Civil. O município de Linhares divulgou na noite que passou mais um boletim com números oficiais do combate ao coronavírus na cidade. Entre os números citados está um caso dado como curado e 3 permanecem em isolamento residencial. Confira os dados do boletim oficial. 150 casos notificados. 4 confirmados, 51 descartados e 95 são suspeitos. A Polícia Militar fez um cerco tático nas avenidas Governador Lindenberg, no centro, e na Garastazul Médici, no bairro Interlagos. O intuito era combater roubos e furtos nessas regiões. Houve resultados de apreensões de produtos furtados nos últimos dias em estabelecimentos comerciais.
Também foi apreendida uma certa quantia em dinheiro e uma arma de fogo. Por causa do isolamento social, o comércio fechado, além de ruas desertas, tem crescido o número de ocorrências deste gênero no município. Um cidadão natural da cidade de Maceió que teve o pedido de aluguel social negado pela Secretaria Municipal de Assistência Social porque não se enquadrava nos requisitos previstos pela legislação para receber o benefício, teve um ataque de fúria. Ele destruiu vários bens materiais no local na tarde desta segunda-feira. A sede da SEMAS, como é conhecida a secretaria, funciona no centro, próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Castelo Branco. O homem, que atualmente mora sozinho num imóvel do centro, destruiu para-brisas de 4 automóveis que prestam serviços à Prefeitura de Linhares e 2 portas de vidro da secretaria. O prejuízo estimado é de R$ 3.000. De acordo com a Prefeitura, mesmo com os danos, os atendimentos na secretaria continuam normalmente. Por precaução e por causa do avanço do coronavírus, quase 80 pessoas em situação de rua retornaram às suas cidades de origem desde o dia 16 de março, quando a Secretaria Municipal de Assistência Social intensificou serviços de abordagem para enfrentamento do vírus. Na manhã desta terça-feira, mais uma ação foi feita nas vias e espaços públicos de Linhares. O objetivo era orientar as pessoas quanto aos cuidados com a saúde e a importância de se dirigirem à Casa de Acolhida Peregrino São Francisco de Assis, principalmente neste período de pandemia. Desde o dia 16 de março, em média, 34 abordagens foram feitas desde o início da intensificação dos trabalhos, que conta com o apoio da Guarda Civil Municipal. Muito bem. Gente, olha, daqui a pouco eu vou trazer uma fala do governador do estado, porque existem ações que são do governo federal, que inclusive tem muita gente me perguntando, e aí, José, será que agora já está aprovado? Está aprovado, mas está para ser sancionado. Bom, vamos lá. Existe a votação da Câmara? Foi. A votação do Senado? Ontem foi. Agora depende da sanção do presidente, aquela história dos R$600 que pode ir a 660, pelo que eu vi hoje de manhã. Então, o presidente ainda não sancionou, assim que ele sancionar, vai explicar como é que você vai ter acesso a esse dinheiro. Mas daqui a pouco eu vou trazer o governador do estado do Espírito Santo falando também acerca dessas ações para ajudar empresários, microempresários, quem tem o seu MEI. Agora é hora, hein? Daqui a pouco eu vou trazer as ações do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está reservando aí nesse período de pandemia para ajudar os empresários, os trabalhadores? Eu vou trazer esses detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Vou começar o segundo bloco falando de coisa boa, Rede Descontão. Querendo aumentar a sua imunidade, querido? Produção, coloca para mim aí a Rede Descontão. Tem promoção valendo para hoje. Maxivit R$ 49,90, subida para o mercado municipal. Perde não, hein? Vai lá e aproveite. Olha, o governador do estado fez um anúncio muito importante. Pode tirar aí, vamos lá. O governador do estado fez um anúncio muito importante para quem é microempreendedor, o pequeno empresário. O grande empresário também, ações do Estado do Espírito Santo na liberação de verba para esse pessoal lidar com essa pandemia do coronavírus. Eu tenho o comunicado do governador, ele traz todas as informações. Põe no ar. O governador Renato Casagrande anunciou R$30 milhões do Fundo de Infraestrutura para microempreendedores individuais, artesãos e para a economia solidária. Serão até R$ 5.000, sem juros, sem correção monetária e 6 meses de carência para começar a pagar, podendo ser dividido em 24 vezes. Outros R$70 milhões serão disponibilizados para as pequenas empresas. Cada empresário poderá pegar até R$ 31.500 de empréstimo, mas para isso, as empresas não podem demitir. A correção desses valores será pela Selic, que está em 3,75% ao ano, e dividir
em 48 vezes. O Estado também vai prorrogar por 90 dias o recolhimento do Simples Nacional, da parte que cabe ao governo estadual, dos micro e pequenos empresários. Para as médias empresas, o Banestes vai seguir as regras anunciadas pelo governo federal, que anunciou uma linha de crédito para pagamento de salários por até 2 meses. Este economista avalia as medidas como positivas. A gente enxerga essas medidas da forma mais positiva possível, porque nesse momento de crise é preciso garantir a existência de demanda por parte das famílias e de emprego, né? Uma variável depende da outra. Então, essa ideia do governo de garantir empréstimos com juros muito reduzidos ou sem juros, com prazo de carência, para as empresas cumpre esse principal objetivo de garantir a manutenção desses vínculos empregatícios e, consequentemente, o pagamento de salários, né? O economista alerta que o uso desses recursos deve ser consciente. Não é um dinheiro de livre utilização das empresas. Tanto é que uma das condições para que as empresas tenham acesso a esse recurso é justamente não demitir nenhum funcionário, né? Então isso reflete essa preocupação de que haja a manutenção dos empregos, consequentemente o pagamento de salários, para que se preserve em parte o poder de compra das famílias, né? Circulando um pouco de renda pelas famílias na economia, isso garante o funcionamento das principais redes de abastecimento e isso faz com que a economia não paralise totalmente, né? Então, realmente uma medida de estímulo à economia, não é um empréstimo para as empresas para qualquer finalidade. O socorro do governo às empresas deve minimizar os impactos da pandemia na economia. Por conta dessa pandemia, a economia vai desacelerar, né? A gente tem uma redução da atividade econômica e isso é inevitável, né? Então, essa atuação mais direta do Estado de injetar dinheiro na economia, fazer esse processo de transferência de renda, é justamente para garantir que a economia tenha uma paralisação um pouco mais lenta ou, como você disse, né, a gente tem que diminuir esse prejuízo, né? E você faz isso basicamente como? Transferindo renda para as famílias para garantir o consumo dessas famílias e aumentando o gasto do governo, né? Nesse momento de crise, assim como todos os outros países estão fazendo, a ideia é não se preocupar com o equilíbrio fiscal a curto prazo, né? O governo vai ter que aumentar os seus gastos, vai ter que transferir recursos para a economia para minimizar esse prejuízo. Depois vem a preocupação do que fazer com as contas públicas por conta disso. Mas nesse primeiro momento o governo tem que garantir o funcionamento mínimo da economia, o aquecimento mínimo do consumo das famílias. Muito bem. Ações do governo do estado tem que ter para se somar às ações do governo federal. Tá aí você que estava com dúvida. Gente, eu estou recebendo aqui 2 notas e uma é fake. E envolve a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Uma nota diz o seguinte: informa aos associados e lojistas em geral que após reunião ocorrida nesta tarde, com autoridades locais, membros do Judiciário, do Ministério Público, Polícia Militar e autoridades sanitárias, e um comitê reuniu comerciantes de diversos ramos e tal, também com o prefeito municipal, ratificamos expressamente, por meio de novo decreto municipal, deliberações do Comitê Extraordinário Estadual. E aqui a nota é muito grande, falando a respeito de decisões que teriam sido tomadas por causa dessa calamidade toda. Mas é mentira, é fake. Eu recebi hoje uma nota que é a nota oficial do CDL. Olha o que diz. Representantes desta entidade não participaram de nenhuma reunião com o poder público e outras lideranças para discutir a ampliação do prazo do decreto 383 da Prefeitura, que determina a suspensão das atividades. Reforçamos que a nota em circulação, em nome da CDL, é falsa. Portanto, é falsa. É a guerra da comunicação. Infelizmente, num momento tão difícil desse, a gente precisa lidar com fake news. São doentes as pessoas que lidam com essa história de fake news. É só assim que eu posso vê-los, não tem jeito não. Gente, daqui a pouco eu vou trazer o médico Dr. Fernando Pandolfi, que vai nos falar sobre coronavírus, a cidade de Linhares que está em isolamento social, o comércio não abre e o setor de saúde combatendo o coronavírus. Eu vou trazer essas informações já já.
Olha, eu e Dr. Fernando Pandolfi estamos aqui mais uma vez para trazer informações importantes para a nossa comunidade e estamos mantendo aquela distância que é padrão por causa do coronavírus. Eu quero trazer informações do município. Dr. Fernando, tudo bem? Bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Tudo bem, estamos aqui para mais algumas perguntas e respostas, né? Algum esclarecimento para os nossos ouvintes. Então vamos lá. O detalhe que nós temos aqui e que não quer se calar de jeito nenhum são os últimos números de um boletim divulgado pela Prefeitura, dando conta de casos descartados, confirmados. Eu tenho aí, produção, se tiver, coloca no ar, para que eu e Dr. Fernando possamos abordar esse assunto e trazer uma notícia no meio disso tudo, uma notícia boa. Se nós tivermos o boletim, coloca aí, olha aí, ó. É o 13º boletim, olha lá, doutor Fernando, casos notificados são 150. Significa dizer, doutor Fernando, que as pessoas têm buscado o auxílio do município. Isso reflete exatamente nos casos notificados, não é? Exatamente. Porque as pessoas que, como foi orientado desde o início, né, as pessoas que tiverem sintomas, que tiverem suas dúvidas, sua insegurança, procura os 4 pontos onde estão sendo atendidos. Se forem casos que justificarem a notificação, ele é notificado, a vigilância acompanha e vê quem é confirmado, quem é descartado, e os números estão aí. 150, 4 confirmados, 51 descartados, 95 suspeitos aguardando resultados finais. Um detalhe rápido sobre essa questão dos suspeitos. O LACEN é o único laboratório que nos dá esse resultado. É coronavírus, não é coronavírus, né? Qual é o prazo que eles têm para dar esses resultados? Para trazer o resultado de um exame, doutor? Esse prazo é o grande, às vezes é questionado até, né? Precisa de um prazo maior. Às vezes isso varia de 7 dias ou até mais, né? Um período maior, porque depende do prazo que você colheu também. Depende do momento da coleta. Porque às vezes você coleta muito cedo, ainda não tem condições de ter resultado. Então esses fatores podem alterar. Mas a gente já está fazendo algumas coisas para te dar um caminho. Por exemplo, você faz o teste rápido de dengue, faz de H1N1, faz de adenovírus, você já afasta esses. Fica só com o corona para esperar. A gente vai aguardando. O mais importante é a pessoa ficar em casa e, se ela estiver clinicamente bem, não se preocupar. A vigilância vai ficar acompanhando e depois o resultado vai sendo passado para essas pessoas. E nos hospitais, aqueles que estão clinicamente preocupados ou instáveis, com a respiração não muito boa, ou mesmo com algum outro sintoma, como cefaleia ou tonturas ou algum outro sintoma, eles podem ficar internados e acompanhados em regime de internação. Já estão a própria Unimed, o próprio Rio Doce, o HGL já tem uma estrutura já melhor montada, já com respiradores e tudo. Então, esse tempo agora deu uma chance de todos se prepararem um pouco melhor, porque se viesse um fato rápido, isso poderia se transformar numa catástrofe. Por isso que esses cuidados todos que está se pedindo às pessoas, principalmente os grupos de risco, as pessoas evitarem aglomeração, quem é de grupo de risco não saia, peça para fazer as suas coisas por outros, pega às vezes parentes, pessoas que podem sair para fazer, não se exponham, né? Porque é uma fase agora, esses próximos 10 dias, 15 dias, 15 dias, é né? um divisor de águas, eu acho, que a gente pode ter um pouquinho de paciência, de calma nesse momento. E quem fica em casa, gente, não é para ficar em casa fazendo farra, juntando gente para fazer festa. Fazendo churrasco, vou chamar 30, estou dentro de casa, não resolve. Toma cuidado, vamos, nesse momento, um pouquinho de sacrifício de todos. Eu sei, até minha mãe tem 90 anos, ela está com raiva que não sai de casa, então vai fazer o quê, né? Não é só com ela, né? Com todo mundo, né? Com todo mundo. Então... Agora, tem uma pergunta, doutor, que eu preciso fazer, e o nosso tempo passa muito rápido, a entrevista, quando é boa, passa rápido demais. No meio disso tudo, eu até falei no começo da entrevista, tem um detalhe que é positivo. Dos 4 que estão testados positivos para coronavírus em Linhares, um já se tratou e está curado de coronavírus. Ah, que bom. Isso aí, para você ter, só para entender, isso significa
que o nosso sistema imunológico, ele tem um exército para entrar em contato, detectar e combater o inimigo. É sinal que isso aconteceu e o corpo ganhou. Teve uma vitória. E a maioria vai acontecer isso, principalmente os jovens. Quem não é fator de risco? Estão dizendo assim, alguns jovens estão contraindo. Mas às vezes é um jovem, mas que é de risco. Às vezes ele é um diabético, ele é um obeso, ele é um hipertenso. Então, não tem que ir pela idade só, não. Tem que ir também pelos outros fatores. Se você é jovem, mas é diabético, é hipertenso, é obeso, tem outras doenças... É fumante, por exemplo, né? Usa corticoide, usa outros medicamentos. É grupo de risco. Então, tem que tomar cuidado nesse momento. É um tempo pequeno, para a nossa vida, 15 dias a mais ou a menos, vale muito. É melhor a gente tomar um pouco de cuidado. É verdade. Doutor Fernando, obrigado por ter vindo. Doutor Fernando sempre atento para nos dar essas informações. Olha, o melhor é o isolamento social. Nesse momento, os próximos dias serão, como disse o doutor Fernando, divisor de águas de fato. Nós estamos aqui acompanhando. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui no Ronda. Gente, eu quero finalizar o programa, chamar a produção para a gente colocar no ar a imagem de Soretama. Soretama hoje está completando aniversário. Doutor Fernando gosta daquela região também, né? Pois é, nós gostamos. Eu sou um filho de Soretama, morei muito tempo lá. E eu gosto muito dessa população. Eu torço pelo sucesso dessa população. Hoje, 26 anos dessa comunidade aí que nós estamos mostrando, que se emancipou, pensando em momentos bons, momentos agradáveis, passou por diversas administrações e momentos frustrantes também. O que eu espero aqui é que a liderança de Soretama, as autoridades, tenham muita prudência e ajudem esse povo. Esse povo precisa ser ainda mais assistido por aqueles que estão no poder. Então, nós estamos numa pandemia, então não tem como comemorar com as festas, com shows, não tem. Mas eu quero lembrar aqui, em nome da Rede Sim, em nome da nossa direção, parabéns, Soretama. Tomara que vocês estejam engajados na luta contra o coronavírus para não pagar um preço tão alto. E aí, meus amigos, eu vou mostrar agora uma imagem que eu, sinceramente, não gostaria. Olha essa imagem aí da rua Cristo Rei, lá de Soretama. Como é que você comemora aniversário com um troço desse? Como é que tu comemora aniversário? Prefeito de Soretama, recolhe esse lixo aí, cara. Recolhe o lixo. Recolhe porque isso dá dengue. Isso dá um monte de coisa. Isso é perigoso. Então, pode rapidamente para a gente fechar o programa. Olha, essa questão do coronavírus, eu acho que alguma coisa boa vai ficar. As pessoas devem começar a ter cuidado com o corpo, com a higiene pessoal, com a higiene de casa, com a higiene da alimentação, os cuidados, e também com a higiene da sua casa, do seu quintal e do meio ambiente. Isso tudo é reflexo. Você pode ver, nós estamos perdendo tanta gente com dengue, com H1N1, por causa desses acúmulos. E se isso for feito de maneira correta, nós diminuímos de 20% a 30% as mortes e as doenças lá no hospital. Isso precisaria que nós começássemos a botar em prática de agora para frente, para o resto da vida. Não é parar de lavar a mão porque vai passar o corona, não. Tudo isso. Eu acho que isso, para saber cuidar do nosso quintal, da nossa calçada, da nossa cozinha, do nosso banheiro, né, da nossa comida, do nosso corpo, a gente valorizar isso. Muito bem, é isso aí, doutor Fernando lembrou bem. Então, vamos recolher esse lixo aí, gente? O morador mandou para mim hoje, José, estamos aqui comemorando o aniversário de Soretama. E aí tem esse lixo aqui para resolver, presente de grego. Faz isso com o povo não, recolhe esse lixo aí. Ronda volta amanhã, um abraço, tchau, tchau.